Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala. Eu dedico essa fala assim às equipes e à minha equipe, porque o trabalho na equipe é um trabalho muito gratificante. Quando a gente trabalha na equipe tem uma coisa boa assim, o dia da pessoa fica mais fácil. Uma coisa muito importante que cada um tem que ter é um método, é uma perspectiva, é não esperar o dia chegar para saber o que vai acontecer com aquele dia. No trabalho da equipe, a pessoa já sabe antes, muitos dias antes, o que ela precisa de fazer para tal dia realizar. Então, o trabalho de equipe é um trabalho que a gente caminha para frente. A gente não fica esperando acontecer para a gente ter a solução. A gente vai tendo as resoluções, a gente vai resolvendo as coisas antes do acontecimento. Então, o trabalho na equipe tem essa coisa boa assim, que poucas pessoas têm, que é caminhar na frente, indo para frente. Quando a gente caminha para frente, quando a gente tem coisas para resolver ainda, para as coisas que vão acontecer, para a realização de um trabalho, a gente está na frente. E quando a gente está caminhando, está na frente, tem essa coisa boa. A maldade, o mal está sempre atrás. E como a gente está sempre caminhando, a maldade, o mal não alcança a gente. Então o trabalho na equipe tem essa graça, sim, tem essa coisa boa, porque a gente está sempre caminhando para frente. Amanhã a gente tem que resolver uma coisa para concluir um trabalho de hoje. Tem essa coisa boa assim. Amanhã a gente vai organizar o trabalho que vai ser realizado nos dias seguintes. O trabalho na equipe traz essa grandeza, traz essa coisa boa. Com o movimento, o lerdo, o mal, a maldade não alcança a gente, porque a gente está sempre movimentando, está sempre indo para frente. Recebe esse benefício do movimento e recebe também a saúde, porque quando a pessoa está movimentando, a saúde está junto com ela. Para a pessoa ir vendo como é melhor, ela tem que estar lá na frente, ela tem que estar realizando. Então o trabalho na equipe tem essa coisa boa. Eu fico grato de estar trabalhando com essa equipe e fico sim também feliz dessas pessoas que eu conheço estarem sempre movimentando, estarem sempre na frente. Quem está na frente não tem como a maldade alcançá-lo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a submissão. Tem essa coisa boa assim da gente ir compreendendo as palavras e compreendendo a significação, porque quando a gente vai trabalhando, vai movimentando, as coisas acontecem de uma maneira diferente, acontecem melhor. Porque a pessoa, para movimentar, ela tem que compreender as coisas. Para ela ter uma fé, ela tem que compreender. Então, a submissão é uma condição que a pessoa tem que ter somente com os ensinos do Criador. E ela ir diferenciando as responsabilidades que ela tem no dia a dia dela. Então, um pai, ele não é aquele que faz o filho ficar submisso. Um pai é aquele que vai orientando o filho, ensinando o filho como caminha melhor no dia a dia, na vida dele. Então o pai é uma referência. Essa referência tem que ser também conforme ele vive, conforme o tipo do alimento dele e conforme ele entende os ensinos. Porque as pessoas muitas vezes querem ter o entendimento do ensino depois que passou por muitas coisas sérias. Perda de emprego, limitação física, falta da saúde. Então aí a pessoa quer ter os ensinos. Mas eu vejo assim que nós não precisamos de esperar
passar por situação para ver como somos impotentes, como somos pequenos. Aí então vamos querer a força do Criador. A força do Criador a gente tem que querer com a clareza, com a bondade, com o bem-estar. Quando a pessoa caminha conforme os ensinos, a gente vai observando que ela vai tendo uma condição interior de ir resolvendo o ontem, resolvendo o hoje e não deixando desencadear coisas desagradáveis amanhã. Então o jeito que a pessoa vive é um jeito bom, porque ela conhece os ensinos e ela vai respeitando as outras pessoas que caminham também sobre a terra. Esse respeito às outras pessoas não é um respeito assim de submissão, é um respeito de consideração, mas não quer dizer que é irmãozinho, irmãzinha, quer dizer que o meu portão agora vai ficar aberto. Não é esse não. O meu portão vai continuar fechado e a pessoa vai continuar tendo a minha consideração e não tem nada de irmãozinho, irmãzinha. Para a gente tratar uma pessoa com uma certa afinidade, a pessoa tem que estar estudando o livro Na Luz da Verdade, porque aí a gente sabe que a pessoa também não vai ficar pesada para outra pessoa. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai conhecendo os ensinos e vai tendo a graça mesmo de ir sendo leve na vida, porque cada coisa que a gente faz tem um fio que prende. Nosso trabalho, assim, a gente vem fazendo uma clareza mesmo de compreender direito as coisas, porque quando a gente fala submissão, a gente pensa que a gente tem que ser submisso a todos, abaixar a cabeça e ficar tudo bem, tudo bem. Não existe essas coisas. A pessoa tem que entrar na vida com o peso dela, com a dignidade dela. Isso não quer dizer que ela tem que atrapalhar o trabalho de outra pessoa ou tumultuar a vida das outras pessoas. Entrar na vida com o peso dela, ela também tem que ter a consideração por aquele que está caminhando nessa terra. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa a condição dela ir caminhando e vendo como ela caminha, porque tem muita importância assim. A pessoa que caminha no caminho da luz, ela passa a ser referência em todas as coisas, no trajar, no alimento, no jeito que usa bem o recurso que ela tem. Todas as coisas são muito organizadas. E a força do livro Na Luz da Verdade também vai dando à pessoa a condição dela ir vendo antes todas as coisas. Quando uma pessoa passa por situações difíceis, de sofrimento e de outras coisas, ela procura então os ensinos. Quando o saber dela não tem mais opção, no saber que ela tinha, ela caminhou de todas as maneiras. Então aí ela procura o saber do livro Na Luz da Verdade. E ela acha que agora, com o saber que ela está empenhando, ela vai começar a resolver todas as coisas. Não resolve todas as coisas assim, de um dia para o outro, porque nós temos que mudar a Constituição, nós temos que fazer um trabalho interno de mudar também o ângulo que nós vemos a vida, porque o ângulo anterior que a gente estava vendo a vida deixou a pessoa sem saúde, sem esperança. Agora ela quer ver de um outro ângulo, então ela tem que fazer um esforço para mudar também a Constituição. Uma Constituição muda cultivando pensamentos bons, aprendendo a ter pensamentos bons. É muito fácil assim ter pensamentos que deprecia, que diminua outra pessoa, gestos que prejudicam outras pessoas. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa o jeito que ela tem que ter dentro dela, para ela ir vendo como ela é.
Somente quando uma pessoa vê como ela é que ela começa a ver que ela tem que fazer outras conquistas. A vida que a pessoa estava tendo, essa vida não acaba, não tem como a pessoa construir uma barreira e esquecer o seu passado. O passado da pessoa é a tendência que ela tem. A tendência que nós temos são as tendências dos nossos pais. O jeito que os nossos pais entendiam a vida. Então a gente tem que ver se esse jeito tá bom para nós também. Foi bom para os nossos pais. Então para nós a gente tem que ir vendo. Submissão é ter esta condição interior de ir conhecendo os ensinos e vivendo de acordo com os ensinos. Os ensinos, ele faz parte da vida da pessoa toda a época, porque quando a mãe está esperando a criança, ela fica querendo um momento bom para que aquela criança chegue à terra. Ela fica querendo uma criança boa. Então a vida da pessoa é todo um momento, porque a gente vê o nosso avô querendo também uma velhice boa, querendo uma velhice com saúde. Hoje a gente vê o nosso filho, a gente vê o nosso sobrinho e a mãe querendo uma condição boa para aquele filho. Depois de muitas décadas, a gente vê o nosso avô da mesma maneira, querendo um momento bom para ele. Então a força do Criador atua na vida da pessoa toda a época. Nós temos que ter esta clareza e nós temos que ter essa bondade conosco de não esperar uma situação para procurar os ensinos, para viver de acordo com os ensinos. A gente tem que ir lembrando daquilo que semeias, hás de colher. Quanto tempo a gente dedica para os ensinos é o tempo que a gente vai dedicar para colher daquilo que a gente está dedicando. O colher quer dizer sim, a maneira do saber, o jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de transmitir uma informação, uma instrução. Esse jeito está com o tempo que a gente dedicou com os ensinos e fazendo uma avaliação se o jeito que a gente está vivendo está de acordo com as informações recebidas. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição da pessoa ir vivendo bem com ela. Um comportamento anterior não tem como ser diferente. A pessoa tem que ver que muitas vezes houve um descuido dela. Porque se ela agora está querendo melhorar o comportamento, então ela descuidou para ter um comportamento que não era bom. Esse trabalho é um trabalho interior e ela precisa da força do livro Na Luz da Verdade para poder conviver com o passado dela. A vida interior da pessoa é como ela entende as coisas. O jeito que ela entende é o jeito que ela vive. Nós temos que ter o cuidado assim. Não podemos ficar submissos às pessoas e também não podemos fazer as pessoas ficarem submissas a nós, porque nós temos a responsabilidade. Hoje pode ter muitas leis criadas pelos homens e a lei que prevalece é a lei do Criador, porque as leis criadas pelos homens, independente da idade da vida da pessoa, a pessoa procura as leis do Criador. Então o jeito nosso tem que ser um jeito bom, não podemos ser diferente daquilo que entendemos. O método é uma coisa assim muito gratificante, porque quando a gente tem método, a gente tem uma coisa que é a qualidade que uma dona de casa tem na cozinha, o jeito bom. O método facilita o dia a dia da pessoa. Se a pessoa trabalha na empresa dela ou se ela trabalha na empresa de outra pessoa, o jeito que ela faz vai possibilitando ela ter sempre o pão de cada dia.
E a gente vai vendo que a gente vai convivendo bem com aquilo que a gente tem. Isso não quer dizer que a pessoa não tem que ter uma nova fase, uma nova etapa, uma nova perspectiva de vida. Uma nova fase quer dizer, a pessoa tem que contar agora com o corpo físico. Então, o jeito que a pessoa alimenta, a qualidade do alimento que a pessoa coloca na boca, tem muita importância, porque essa pessoa é o que ela vai colocar na boca. O reflexo da vida dela é o jeito que ela entende os ensinos. Então, o jeito bom de entender os ensinos é estudando o livro Na Luz da Verdade. Ela vai tendo a condição de saber que as limitações que ela tem que conviver com aquelas limitações para ela saber quando aquelas limitações atuam e uma maneira que ela tem que ter para gastar aquelas limitações. A nossa vida, as nossas lembranças, é como se fosse uma fita gravada. Toda a época da nossa vida, a gente volta ao passado. Mas tem coisas que a gente não tem estrutura para voltar ao passado. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai voltando ao passado e vai compreendendo. Submissão é estar sob as leis da criação, sob as leis do Criador e vivendo de acordo com essas leis. Essas leis são referências para a pessoa caminhar sobre a terra. Então, o conhecimento das leis é tão importante como o conhecimento que um filho tem que ter da casa do pai dele, da fala do pai dele. Porque se esse filho conhece a língua do pai, se esse filho fala a língua do pai, o adulto tem que conhecer a língua das leis da criação, porque são referências para ele caminhar. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa muda a norma temporal. Ela está sempre vendo como é melhor o amanhã. Então ela faz muito esforço para o amanhã dela ser um dia bom. Esse dia bom quer dizer uma coisa organizada. Para um dia ser bom, um dia organizado, a pessoa já tem que ter tido uma noção de como vai ser o dia posterior dela. As coisas têm que ser organizadas. Uma maneira da organização é a pessoa ter dentro dela a condição de estudar o livro Na Luz da Verdade. A gente vem trabalhando assim, então todas as coisas têm muita importância, mas o mais importante mesmo é como a pessoa vive com ela e como ela entende os ensinos, porque conforme ela entende os ensinos, também ela vai tendo uma coisa boa dentro dela, que ela vai fazendo a seleção daquilo que tem muita importância e daquilo que não tem importância. A importância para a pessoa é conforme ela entende os ensinos. E com isso ela vai fazendo assim um trabalho mesmo interno com quem ela precisa de conviver e com quem ela não precisa de conviver. Porque a convivência influi muito no nosso dia a dia, tem muita importância. Todas as coisas têm muita importância. A vida interior da pessoa, ela tem que estar submissa aos ensinos do Criador. Com as pessoas, ela tem que entrar com o peso dela, com a responsabilidade dela. Isso não quer dizer porque ela mora num determinado bairro ou porque ela tem uma determinada profissão. A vida interior da pessoa é conforme ela entende os ensinos, o que ela vai transmitir, o que ela vai irradiar é o que ela é, o jeito que ela é. Esse jeito tem que ser um jeito de acordo com a luz, porque toda a época da vida da pessoa, ela está submissa
as leis da criação. A gente vê assim, quando nossos familiares vai chegando à idade, quando a pessoa tem mais de 50 anos, todo um ângulo de vida dela vai mudando, porque a avó já largou o corpo físico, o pai está largando o corpo físico, então todo um jeito de vida tem uma nova maneira agora, mas essa nova maneira não precisa de esperar as coisas acontecerem assim, porque as nossas referências, quando a gente chega nessa terra, a gente está na base da pirâmide. Todas as coisas estão lá em cima. Com os anos, o jeito que a gente vai caminhando, a gente vai subindo o triângulo da vida, a pirâmide da vida, e os mais velhos vão saindo, e a gente vai ficando no topo da pirâmide. Aí então a gente quer mudar o jeito que a gente entende a vida, mas esse jeito a gente já tem que ter no começo da nossa existência, porque para as coisas curiosas da vida, para saber a quantidade de sal que coloca num alimento, isso a gente vai aprendendo. Para as coisas que às vezes prejudicam a saúde, isso a gente tem conhecimento. Mas as coisas que dão sustentação interior, que são as coisas do Criador, esse conhecimento a gente tem que ter toda a época. E lembrando dos ensinos, porque aquilo que semeias, hás de colher. Não tem uma maneira da pessoa ser diferente daquilo que ela é. O jeito que ela vive é o jeito que ela planta os ensinos dentro dela. A consideração por outra pessoa a gente tem que ter, mas tem que ter também o interesse em caminhar em cima dos ensinos. A gente vem observando que as coisas vêm acontecendo muito rapidamente. A pessoa não sabe quando é que ela vai ter que colher uma semeadura que foi feita num período anterior. Quando chega uma notícia que aquela pessoa não ficou feliz com a notícia recebida, então aí a pessoa quer fazer as mudanças. Uma mudança tem que ser com base, porque para entender os ensinos tem que conhecer o idioma, tem que conhecer as palavras, a importância e a significação, e como a pessoa vive todos os dias aquelas significações. Uma pessoa é o que ela coloca na boca, é o que ela anda pensando. Não tem outra maneira. Quando a gente fala submissão, aceitar as coisas que acontecem, a pessoa precisa de ver dentro dela como é possível ela ficar intuída e vendo como ela pode arrumar melhor. Não precisamos de passar por sofrimentos, por tristezas, por saudades. Se a gente vai arrumando todos os dias o nosso entendimento, vai entrando também a compreensão, a ponderação. A pessoa tem que fazer esforço, tem que estudar o livro na luz da verdade. Com isso ela vai aumentando a intuição e ela vai vendo que as coisas podem ser resgatadas sem ter que passar pela situação. Um resgate está da maneira que a pessoa entende os ensinos, uma clareza, o jeito que ela vive. A gente vem trabalhando assim, falando da palavra submissão, e o jeito que a pessoa vive, a gente observa assim que não tem assim, um jeito de a pessoa ser submissa a outra, porque a espécie do espírito humano é diferente, é uma coisa individual, que é diferente assim, a qualidade de cada um. Tem pessoas que têm a facilidade de ser um gerente, de ter uma empresa, e tem pessoas que têm a facilidade de executar o trabalho.
essa pessoa que está executando o trabalho não quer dizer que ela é submissa. Aquele que tem a qualidade para gerenciar, para ser o dono da empresa, não quer dizer que ele tem que fazer a pessoa ficar submissa. A vida da pessoa é conforme ela vive, porque se esse empregador não desenvolver uma condição de ter uma fidelidade daquele funcionário, ele fica como uma coisa insegura na mão. Em pouco tempo, ele está sujeito a ter que mudar de trabalho, de mudar de empresa, porque não tem assim uma maneira de fazer a pessoa ficar submissa. Aquela pessoa aceita aquela condição de uma submissão, que é uma coisa falsa, porque não está na categoria do espírito humano ser submisso a outra. O que tem que ter é um jeito de desenvolver a fidelidade. E aquele que vai desenvolver a fidelidade tem que analisar se aquele trabalho que ele está querendo tem também a importância na vida dele, se aquele empregador tem também a consideração para receber dele a fidelidade. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa essa diferença que ele precisa de ter todos os dias e vai dando uma condição também dele ir vendo o amanhã, dele ficar perceptível para o amanhã. Muitas vezes no amanhã acontece uma coisa e a pessoa fala que está tudo bem, que seja feita a vontade do Criador, mas essas palavras a gente vê que não está de acordo com a conduta da pessoa, porque a pessoa fala palavras bonitas, mas o sentimento dela não é aquele, porque se fosse dado a ela a oportunidade, ela mudaria aquele quadro. Então um trabalho interior está também da pessoa aí vendo como ela é submissa às coisas. A submissão é uma clareza, é uma compreensão. Quando a pessoa tem um costume de usar uma coisa que outra pessoa está usando, é uma cópia, não deixa de ser uma submissão, porque a pessoa é individual, ela tem que fazer, no caso de uma roupa, a sua própria roupa. Quando a pessoa veste a moda que todos vestem, ela está submissa àquele que lançou a moda. E a pessoa é individual, ela tem que fazer muito esforço para ver como é melhor para ela. Ela tem que ter a fidelidade. Para ter a fidelidade, ela tem que diferenciar fidelidade de submissão. Estar sujeito a uma pessoa é estar submissa àquela pessoa. No traje também é assim. A vida da pessoa é individual. Ela precisa de fazer esforço, de estudar o livro Na Luz da Verdade e ver como é melhor para ela. Muitas referências que a gente tem são referências relativas. A gente observa assim um jovem em formação, a referência que ele tem daquele colégio, daqui a pouco aquele colégio para, porque ele mudou de grau, ele mudou de estudo, mudou de bairro. Então aquela referência daquele colégio é uma referência relativa. A vida da pessoa tem que ser numa referência com os ensinos do Criador. Submissão é uma condição que a pessoa faz de estar tolhida, de estar entorpecida. Na criação, tudo é movimento, não tem assim um tolhimento. Tem que movimentar em cima dos ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade e vendo melhor o seu caminho.